Olá, meu nome é Arthur e eu vou mostrar para vocês nosso primeiro projeto em arquitetura de sistemas .NET na FIAP. É o FIAP Cloud Games, né? Para facilitar a execução por parte de vocês, a gente configurou um Docker Compose que vai unificar o SQL Server, a API e uma migration. O Git é opcional aqui para clonar o repositório ou baixa direto. Eu já tenho o repositório na minha máquina. Para executar o Docker Compose, eu deixei um arquivo bat, ou pode rodar pela própria CLR do Docker. Eu vou usar o arquivo bat aqui mesmo. Precisa estar com o Docker rodando já, ó, não tenho nenhum container, nenhum volume, vão ser criados agora. Eu só tinha essa imagem aqui do SQL Server por conta do tamanho, né, para não ficar muito extenso. É, Enquanto isso, eu vou passando aqui pelos pontos das funcionalidades que a gente buscou, né? Bom, assim que terminar de rodar aqui, o SQL Server vai startar na porta 1433 e o Swagger na 8080. É, o SQL Server está em waiting aqui porque a gente criou um health check, então a API ela só vai se inicializar quando o SQL subir. É, Vamos esperar inicializar. Inicializou, acho que aqui no banco já pode estar conectando. A migration já foi feita, tá vendo que já tem aqui a database. As tabelas, a gente optou por utilizar o ASP.NET Identity por conta da segurança dele, né, e da fácil manutenção em logins. A nossa migration, ela traz como seed uma conta de administrador e duas roles, uma de admin e uma de user. A partir do momento que aqui rodou, pode fechar e o Swagger já vai estar rodando na porta 8080. Bom, esses são os endpoints das nossas controllers. Eu vou passar aqui pelas funcionalidades que foram especificadas. Então, o cadastro de usuários com identificação do cliente por nome, e-mail e senha. Então, a gente tem aqui o endpoint de registro. Ele tem um e-mail, eu vou criar uma no meu nome mesmo. Eu vou errar a senha aqui. Vou colocar uma senha simples, na verdade, só para demonstrar aqui. Na verdade, a gente delimitou esse endpoint com um, uma API key, que ela vai estar aqui no final do README, porque a gente tinha a intenção de deixar isso público online. Então, já com a API aqui, ó, vai ter a validação da senha. Para isso, a gente está usando o Fluent Validator. Vou colocar agora uma senha aqui que atinja os requisitos. Bom, deu 200, foi criado. Em paralelo, eu vou abrir uma nova guia. Vou fazer o login aqui com esse usuário que eu acabei de criar. Opa, coloquei. Bom, a gente está utilizando o Access Token e o Refresh Token funcional. E aqui já dá para ter um esboço do nome, do login e das roles. Eu vou utilizar esse Access Token aqui. E vou tirar a API aqui. Simultaneamente aqui nessa outra tela, eu vou fazer o login com a conta administradora que vem na seed. Ela não é um e-mail nem uma senha muito exigente, é admin admin. E ela tem as roles de admin. Eu vou também estar fazendo acesso aqui com ela. É, a gente já validou as senhas, né? A implementação do JWT. Então, esse JWT que eu acabei de pegar aqui da admin, ele é realmente um JWT.
Tem tudo aqui, tem o issue e a audiência e os nomes. Dois níveis de acesso: o usuário com acesso à plataforma e à biblioteca de jogos e o administrador, acesso total de tudo, né? Bom, o usuário aqui, ele tem acesso à plataforma, né? Porque ele tem o JWT, por mais que ele esteja sem uma role agora nesse primeiro momento. A gente pode listar os jogos se existissem, né? Como não existem jogos, eu vou criar um jogo aqui com a conta de administrador. Deixa eu ver que jogo foi criado. Bom, posso listar o jogo pelo usuário. O mesmo, não conseguiria criar um jogo, o jogo string, que não, porque ele não tem perfil suficiente. A mesma coisa se ele tentasse fazer a deleção de um jogo, né? Não tem o acesso. Eu vou utilizar esse mesmo jogo aqui é, e aquele usuário. Nosso endpoint de listagem de usuários ele tem pesquisa, ele pode ser pesquisado pelas role IDs também e paginação. Sem nada, tá aqui o usuário. Ele tá sem nenhum game e sem nenhuma role, né? Eu vou atribuir para ele é, esse game e também a role que a gente tem, essa role de user, que ela tem esse ID aqui. Se eu listar novamente, mais especificamente eu posso vir no endpoint unitário, exclusivo, e ele tem tanto o game quanto a role, né? E eu posso desvincular a qualquer momento. Então eu vou dar um detach do game. Deu 200 e ele não tem mais nenhum game. Bom, sobre o restante, a gente utilizou o Entity Framework e as migrations, né? Inclusive elas rodaram na inicialização do projeto. A gente utilizou controllers, né? O MVC. Eu vou passar aqui. A gente usou o Fluent Validator para validação da senha. A gente usou as controllers, né, do MVC. Em relação a middleware, a gente também tratou os middlewares com Global Exception. E isso foi configurado aqui na API Configuration. Aqui. Então tem o middleware. Nos logs a gente trabalhou com um retorno padronizado e a documentação do Swagger, contando inclusive com a API Key e o Better. E Domain Drive Design, a gente tentou seguir os princípios, né? A gente fez uma separação aqui, que ficou extensa, mas é uma separação clara entre as entidades de domínio, CQRS com o mediator, as carries também, notificação, e isso acabou refletindo nos usuários e nos jogos, né?
e os comandos aqui presentes na classe de domínio. Bom, essa é a parte, agora a gente vai passar para o Event Storm. Em relação à Big Picture de criação de usuários, o ator visitante ele vai acessar o portal FCG pelo modelo de leitura, uma versão web, temos até um ponto de atenção, onde inicialmente o formulário vai ser só na versão web. Bom, o usuário inicia o processo de sign up. Após o preenchimento submit desse form, temos um comando que vai requisitar a verificação desse e-mail fornecido pelo usuário. Um outro ponto de atenção é em relação ao tipo de notificação. Inicialmente pensamos só no e-mail, então o novo usuário ele vai receber um e-mail contendo o token com o tempo de expiração para ser validado posteriormente. Então o usuário ele vai iniciar o processo de validação desse e-mail e quando ele clica no link teremos uma política de validação desse token para ver se o tempo ainda está válido e se aquele token é o mesmo token correspondente daquele usuário, de unicidade, respeitando a unicidade. Um novo modelo de leitura, onde o usuário vai acessar pelo provedor de e-mail dele. Teremos 3 tipos diferentes de eventos para a validação desse token. 2 deles é em relação à invalidade desse token, ou ele pode expirar, ou ele pode ser um token válido, diferente do que foi enviado. Nesse caso, teremos um comando que vai reenviar um novo token por e-mail e um evento de verificação de e-mail reenviado. E novamente retorna para a validação desse e-mail. No cenário de e-mail validado e token válido, inicia-se o processo de criação de credenciais e persistência dos dados desse usuário na base. Após isso, inicia-se o comando de criação do perfil de usuário, onde será criado o rascunho desse perfil através de algumas informações imprescindíveis para iniciar o processo de cadastro. Depois o usuário ele vai, na edição do perfil dele, vai poder atualizar as informações. Após a criação desse rascunho, novamente teremos o cenário, um comando para fazer o envio de um e-mail de boas-vindas para esse usuário. E o usuário, através desse evento, ele vai receber esse e-mail de boas-vindas. Bom, na sequência temos agregados e contextos delimitados para a criação de usuário. Então, segmentamos em identidade e acesso e outro perfil. Identidade e acesso vai conter os comandos de validação de token enviado por e-mail, e após validação desse token e coleta das informações para a criação do perfil, a gente vai ter a parte de perfil, onde a gente vai criar as credenciais efetivamente, persistir esse usuário e novamente enviar o e-mail de boas-vindas. Bom, em relação ao Big Picture de cadastro e publicação de jogos, o ator admin vai acessar o portal FCG, vai iniciar o processo de criação do rascunho de um novo jogo. Haverá uma validação de metadata desse jogo olhando para conteúdo e classificação indicativa, enfim, outros critérios de validação. O ator admin vai inserir a build desse jogo, vai fazer o upload dela. Vai haver a execução de um antivírus para verificação desse binário, para ver se está tudo ok com esse arquivo. Vai iniciar o processo de publicação do jogo na loja. Haverá a criação automática de uma página pública desse jogo e terá um comando também para indexação do jogo para pesquisa, para que os usuários da plataforma encontrem esse jogo. Bom, aqui temos um agregado único, que é o catálogo. Então, todos os comandos envolvidos nessa Big Picture se concentram nesse contexto delimitado e agregado.